Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o consultor Thiago, mais um vídeo aí, primeiro vídeo aí do ano 2023, feliz 2023 para você. Espero que você esteja já no caminho aí da conquista, né? Do planejamento aí que você com a sua família provavelmente deve estar se planejando aí, pelo menos para dar um passo adiante aí do que você deu em 2022. E nesse vídeo aqui, mais uma produção aí gratuita para vocês, aí a gente vai estar falando sobre o quê? Como iniciar a compra do lar dos sonhos sem se endividar, sem você se endividar, como que você pode estar começando a iniciar a compra do seu lar dos sonhos com o pé direito, de fato com o pé direito aí, porque estava fazendo aqui algumas pesquisas aqui, eu fiz uma delas que é muito interessante para você que está querendo comprar um imóvel saber. Segundo dados do Banco Central do Brasil, o endividamento das famílias com o sistema financeiro nacional atingiu 53% da renda, 53,1% da renda anual em julho de 2022, ano passado, maior nível da série. E retirando-se o crédito imobiliário, ou seja, se tirar o percentual de endividamento imobiliário, o endividamento atingiu 33%, ou seja, são 19,5% das famílias que estão se endividando por conta de financiamento imobiliário, por conta de problema com estar pagando o lar dos sonhos. Pessoal, isso é um grande alerta, principalmente para você que está querendo comprar o seu imóvel, para mim que estou querendo estar vendendo, e é por isso que eu estou produzindo esse conteúdo, como que você consegue estar comprando o lar dos sonhos sem estar se endividando. Bom, se você já começou aí a pesquisar, já começou a fazer simulação, eu não estou falando aquela simulação simples, aquela simulação resumida. Eu estou falando da simulação que o consultor Thiago faz, que eu faço com profundidade, com um imaginativo da realidade, né? Então a gente coloca todos os valores aí, todos os cálculos, já imaginando como se você estivesse comprando naquele dia ali. Se você fez isso, provavelmente você já percebeu que para você comprar um imóvel, sim, é possível comprar um imóvel. Só que para você comprar um imóvel você precisa de quê? Você precisa de conhecimento, bastante entendimento, cálculo, porque eu costumo dizer que não é um tênis que você está comprando, né? O Lar dos Sonhos é muito mais do que um tênis, é algo que você tem que estar pensando, é algo que você tem que estar planejando. Não dá para você fazer isso sozinho, né? Não pelo menos nós aqui que nos enquadramos no perfil aí de renda até 10 mil reais aí por mês, a gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa da ajuda da nossa família, a gente precisa da ajuda da esposa, precisa da ajuda do marido, para poder estar conquistando isso com maior eficácia, né, e sem se endividar, sem estar com dor de cabeça lá na frente, né, pessoal? Então, vamos lá, vamos entender aí. Eu coloquei aqui uma história imaginativa, isso já aconteceu, mas aqui é uma história imaginativa, tá? Já me falaram já sobre isso, tá? Mas imagine aí, pessoal, você começou a cogitar. Imagina você com a sua namorada, você com o seu namorado, marido, com a sua esposa, começaram a cogitar a possibilidade de ter o imóvel. Começou a cogitar, só trocar ideia. Só que vocês ainda não colocou isso no papel, né? Vocês ainda não fizeram cálculos. Porém, vocês foram na casa de um colega de vocês aí, um familiar, um amigo, um parente, que de repente essa pessoa conquistou um apartamento ou acabou de comprar uma casa. E aí isso gera aquele gatilho, né? Aquela vontade também, poxa, que legal, né? Começa a alimentar mais ainda essa vontade de você ter um imóvel. Mas entenda, você está naquele momento de cálculo, você está naquele momento de começar a conversar, imagina que a sementinha ela ainda só saiu o brotinho assim para fora da terra. Então ainda precisa amadurecer essa ideia. Porém, o que que aconteceu? Você pegou o carro aí, está passeando com a sua esposa, está passeando com a sua namorada e de repente aí você está numa avenida aqui de Hortolândia. Tô de touquinha, pessoal, porque eu tô aqui em Hortolândia. Se você é de Hortolândia, você sabe que tá frio, né? E de repente você está passeando na avenida aí com a sua namorada e se deparou naqueles apartamentos chique, aqueles plantão de decorado, sabe? Aqueles plantão de venda de apartamento. Na Emancipação. Tava andando ali na Avenida Emancipação, tava andando em alguma avenida ali de Hortolândia, Avenida de Sumaré, aqui, Paulinha, se deparou naqueles decorados chique, lindo, maravilhoso. Você foi lá e viu, nossa, acabou de lançar aqui, bem, um novo empreendimento aqui.
Hum, vamos dar uma olhadinha lá, só por curiosidade, vamos entrar lá dentro lá só pra gente saber, só pra entender como é que funciona aí a parada aí pra gente conhecer. E aí de repente vocês entram lá dentro lá, né? E aí o corretor ele começa a explicar tudo limpo, maravilhoso para você, ele começa a explicar todos os detalhes, você vai ficando mais empolgada, vai ficando mais empolgado e de repente ele vai e faz aquela simulação ali meio que por cima, sabe? Meio que uma pergunta que você respondeu, mais ou menos quanto que você tem de renda, mais ou menos quanto que dá de FGTS, e aí meio que mais ou menos você viu que dá para poder você comprar e opa, eu acho que eu consigo estar comprando, né? Só que você ainda não fez cálculo, entendam aí, você ainda não estão na etapa não está maduro ainda essa ideia. Mas como você está emocionalmente envolvido e ao mesmo tempo alguém colocou na sua cabeça, né, o corretor colocou na sua cabeça isso é possível, gera um gatilho de você querer continuar a executar esse processo. E aí que tá a charada, né? Vamos entender um pouco mais sobre isso, né? Você começa a pensar, opa, eu poderia cogitar comprar porque ele meio que deu a entender que caberia no seu bolso. Você começa a pensar que pode estar comprando o seu imóvel, você começa a ficar mais empolgado aí, e aí vem uma outra questão. Esse corretor, ele falou um detalhe muito específico, ó, se você fechar ainda essa semana, você vai conseguir um descontão exclusivo que você não conseguiria mais, você não vai conseguir mais depois. Ou então, o imóvel ele vai aumentar o valor, porque isso é de fato, imóvel na planta, né, apartamento na planta, de um mês para o outro, ele tem correção, tem valorização. Então imagina aí que ele vai aumentar o valor no mês seguinte, você vai acabar pagando mais caro. E aí você fica nesse impasse de, poxa, compro, não compro, entrego documentação, não entrego, e agora, querida, o que nós faz? Aí você olha para o lado, tem um casalzinho assinando o contrato, você olha para o outro, tem um casalzinho entregando documentação, você olha para trás, tem um casal entrando com um monte de papelzinho na mão, assim, que você sabe que é os documentos, e aí você, caramba, velho, e agora, o que eu vou fazer? Vou comprar também, você acaba entregando documentação, ou você pode estar fazendo os cálculos aí. O que eu tenho a dizer para você é que você está prestes a cair, né? Você pode estar caindo, não é que você vai de fato cair, mas você pode estar caindo numa bola de neve que pode durar aí 35 anos do seu financiamento, 35 anos da sua vida, você pode cair. Só porque, por quê, Thiago? Porque o início não foi do jeito que deveria ser, o início não foi redondinho, não foi com os pés no chão, não foi com passos mais firmes. Então isso pode acontecer, isso já aconteceu, já teve casos de pessoas falar para mim, né? Casos de clientes falar para mim. Para quem não me conhece, aí muitos não me conhecem, eu sou o consultor Thiago. Algumas pessoas das antigas conhecem eu como Brandão aqui na região. Sou corretor de imóveis aqui em Hortolândia, na região aqui de Sumaré, onde a gente mais executa os nossos serviços, é mais em Hortolândia e Sumaré. Paulínia também, que fica aqui pertinho, pouquinho ali de Campinas, né? Então, só para você entender se você não me conhece. Eu já tenho 10 anos no mercado, mais especificamente aí em imóveis na planta. Atualmente a gente está trabalhando também com casa na planta também, pessoal. Voltando à nossa conversa aqui, você pode cair nesse grande armadilha, entre aspas, tá? Caso você não esteja preparado ou esteja preparada financeiramente. Por quê? Porque os valores, você tem que entender que vai ter valor da caixa para você calcular, vai ter valor da construtora para você pagar, aí tem a fase de obra, aí tem a entrada, né? Aí vai ter os documentos que você vai ter que estar pagando, de repente se o imóvel ele não paga a documentação, você tem que pagar. Você vai ter que também estar pagando a parte de pós, que você não está vendo ainda, pós-compra, né? Pós o imóvel ser entregue, né? Depois que você pega a chave, de repente você não fez o cálculo de condomínio que você vai ter que pagar, de repente você não fez os cálculos da reforma de material de construção e tudo mais que você vai ter que comprar, e os planejados, entre outros, pessoal. Então, esse é um ponto onde você pode estar caindo num grande risco, e aqui o consultor Thiago trazendo mais um vídeo para te ajudar a evitar esse risco e conseguir lidar com a compra do imóvel. A gente está no Brasil, o Brasil ele é um país que, vamos dizer aí, não vou dizer que é fácil comprar um imóvel no Brasil, mas você consegue estar comprando. E para poder você comprar esse imóvel
com maior exatidão, para você conseguir comprar esse imóvel com, vamos dizer aí, leveza, né, querido? Acho que a palavra que veio na minha cabeça foi leveza. Você conseguir comprar isso, você precisa de conhecimento, você precisa de aprendizado para você conseguir dar os passos aí de forma cíclica, de forma redonda, beleza? Então, a gente dividiu aqui, a gente separou em 3 etapas, muito simples, porém muito poderosas, como você iniciar a compra do Lar dos Sonhos sem se endividar. Como é que você consegue estar comprando o Lar dos Sonhos sem se endividar e dando os passos aí firme, começando com o pé direito, beleza? Vamos às 3 etapas aí, vamos falar a primeira etapa, que seria o seu estilo de vida. Ou seja, quando você estiver conversando com a sua parceira, com o seu parceiro, você entenda que uma das coisas que você mais tem que colocar em foco, né, coloca no papel ou então dialoga, conversa, né, bate um papo com o seu parceiro ou sua parceira, uma das coisas que você mais tem que colocar, uma das 3, seria o estilo de vida. Ou seja, como que é o nosso estilo de vida, como que ele é. A gente acorda de manhã, a gente trabalha, o que a gente gosta de fazer no final de semana, o que a gente gosta de ter, a gente gosta de ter cachorro ou não, a gente gosta de ter quintal ou não, a gente dá o quintal ele é necessário para o nosso estilo de vida, ter uma casa atende o nosso estilo de vida, ou então, por exemplo, ter um apartamento vai atender o nosso estilo de vida, assim como uma casa. É interessante que um rapaz, ontem ele entrou em contato, ontem às 6 horas mais ou menos ele entrou em contato comigo, querendo comprar uma casa na região de Hortolândia. E o que mais me chamou a atenção, que foi interessante da conversa, foi que ele falou o seguinte, ele disse: eu sei que você também vende apartamentos, Thiago, mas apartamento não atende ao meu estilo de vida. Por isso que eu prefiro uma casa, eu prefiro me esforçar para comprar uma casa. Logo se vê que essa pessoa ela já tem um certo entendimento mais maduro com relação à compra do imóvel. E esse é um grande erro que muitos de nós acabamos caindo na hora de comprar um imóvel. Por exemplo, eu contei aquela historinha lá, que isso pode acontecer com muitas pessoas ainda. E de repente, se você estiver assistindo esse vídeo aí, aconteceu com alguém que você conhece ou já aconteceu com você, você pode estar colocando aí nos comentários aí, mas isso é muito comum. Você está passando num lugar e você já está com essa vontade, mas ainda não está maduro. De repente você vê uma oportunidade, uma possível oportunidade ali, você acaba abraçando, e só que aí você tem que entender que isso tem que estar compatível com o seu estilo de vida. Os dois têm que estar caminhando junto, porque senão o imóvel que você vai comprar vai estar incompatível com o estilo de vida que você leva, e aí isso acaba atrapalhando isso vai causando, pessoal, até um certo, vamos dizer, desconforto, uma certa turbulência aí sem necessidade para o seu relacionamento também. Então, estilo de vida. Veja qual que é o seu lifestyle, qual que é o seu estilo de vida, como que você curte. Muita gente, por exemplo, vai amar ter um apartamento pelo simples fato que não gosta de varrer quintal, eles querem só limpar o mínimo. É um apartamento pequenininho, você deixou tudo fechado, quase que não suja, né, querida? É diferente de você ter um quintal que você tem que varrer, né? Ou você, por exemplo, curte apartamento porque o apartamento que você curte, ele tem academia. Você curte um apartamento que tem academia, então deixa a sua vida mais prática, você só desce ali no prédio, treina rapidinho, já continua sua vida, né? Vai trabalhar e tudo mais. De repente, dentro do condomínio tem um pet place, você tem um cachorrinho, e aí você brinca com o cachorro lá no pet place, isso já deixa a sua vida mais ágil. Tem um mini mercado ali do lado, no próprio condomínio lá dentro tem um mini mercado, então você já consegue pegar alguma coisa ali. Então você tem uma vida mais prática dentro de um condomínio, e é isso que você tem que entender com o seu parceiro e com a sua parceira. Esse imóvel, ele atende o nosso lifestyle, né? Qual que é o nosso estilo de vida, né? Pergunta isso, troca uma ideia a vocês dois, qual que é o nosso estilo de vida? E aí vocês vão conseguir deixar mais maduro o imóvel, você vai conseguir ter mais clareza do imóvel que vocês querem. Isso que seria a palavra de fato, seria o que eu estou querendo realmente dizer. Quanto mais você entender o seu estilo de vida, quanto mais você se entender, mais você vai conseguir ter foco no imóvel específico que você quer. A segunda etapa para você conseguir
começar a adquirir o seu imóvel com o pé direito, sem se endividar, seria prioridade, né? Ela meio que casa com o estilo de vida, né? Porque se você entende o seu estilo de vida, logo você vai dar prioridade para aquelas questões. Por exemplo, a gente dá muita prioridade para o nosso estilo de vida, que é um deles, a gente gosta de praticar musculação, a gente gosta de fazer exercício físico, então a gente dá prioridade ao nosso estilo de vida, né? E vai entrando em profundidades que vai, por exemplo, outra coisa que a gente gosta de dar prioridade, a gente curte o local mais calmo, mais tranquilo, né? Que condiz com o nosso estilo de vida, que a gente curte ler, de vez em quando a gente gosta de estar lendo um livro, gosta de meditar, a gente curte uma vida um pouco mais tranquila, diferente de muita gente, que às vezes é da balada, a pessoa curte uma vida mais agitada. Então, você tem que entender o que você dá de prioridade, né? E eu até separei aqui uma frase muito interessante para falar para vocês, que é o seguinte: o erro de muitos de nós é tentar se encaixar em um jarro ou um vaso que são menores do que nós. E o que a gente propõe aqui é simplesmente quebrar esse jarro, é simplesmente fazer com que ele deixe de existir. E o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que faça os cálculos, eu não estou falando para você não fazer cálculo, muito pelo contrário, mas o pensamento de você ver um apartamento e de repente você achar que aquele apartamento ali ele não cabe no seu bolso, então você prefere você acaba priorizando um apartamento de valor menor, isso é você se encaixar num jarro menor do que você. Se você gostou do apartamento específico, se você gostou da casa específica, então corre atrás para aquilo acontecer, dê prioridade para aquilo. Nem que isso demore um pouco mais, nem que isso demore alguns anos, mas eu tenho certeza que se você focar nisso, quando você conquistar, a sensação vai ser eterna, a sensação vai ser infinita, porque você realmente conquistou o que você estava dando prioridade, né? Às vezes, tem pessoas que acabam comprando um imóvel porque foi o que coube no bolso. E aí você tem que entender, para você também não se martirizar, você tem que colocar o pensamento de que você estava dando prioridade para o lar dos sonhos. Uhum. Porque às vezes você tem um estilo de vida, só que a sua prioridade é ter o seu lar dos sonhos. Uhum. E aquele apartamento mais econômico, que paga baratinho, é o que está encaixando porque foi você que deu a prioridade. Você priorizou ter simplesmente um lar, você não priorizou de repente ter uma casa, você não estava priorizando de repente ter um pouco mais de, vamos dizer aí, seria privacidade, né? Seria privacidade, né? A diferença de um apartamento para uma casa, né? Um pouco mais de privacidade. Enfim, quando você coloca a prioridade em questão, quando você levanta esse questionamento do que eu priorizo, do que a gente dá de prioridade, você começa a focar no imóvel específico que mais vai atender a sua família. Não é só você, não é só sua esposa, é você, sua esposa, de repente seus filhos. Então você começa a focar no que mais vai encaixar para sua família. Às vezes seus filhos ainda não estão aí, mas se você está planejando em ter filhos, então você já começa a imaginar como que seria o meu lar com os meus filhos, né? Então qual seria o lar ideal para que eu consiga ter os meus filhos aqui do jeito que eu imagino que vai ser bom para eles e para minha família, né? Então, prioridade vai ajudar você a entender o patamar que você está, o que você está buscando de fato. Estilo de vida, prioridade, e aí o terceiro, que vai fechar com chave de ouro, que aí realmente você consegue andar com o pé no chão, é fazer cálculos. É você calcular a distância até você conquistar o lar dos sonhos. Às vezes vai estar distante, às vezes não vai estar, mas como que você consegue entender essa distância? É fazendo uma simulação com o consultor Thiago, é pedindo para o consultor Thiago uma análise simples, uma simulação simples. A simulação ela não vai ter custo nenhum para você, mas vai me ajudar e te ajudar a entender o que possivelmente o banco vai liberar para você de recurso de financiamento, e aí com base nisso a gente consegue encontrar as melhores opções para você e para sua família. Então, terceiro passo, calcular. Então você vai fazer o quê? Você vai entender o estilo de vida. Depois você vai priorizar, você vai colocar o que você tem de prioridade. E o terceiro, você vai fazer cálculos.
Depois que você fez os cálculos, vai conseguir entender se ali, naquele ponto que você está, se no ponto agora que você está, você já consegue comprar o imóvel que você está buscando. Caso você não consiga comprar o imóvel que você está buscando no ponto que você está, você vai começar a se perguntar se a prioridade é o seu estilo de vida ou a prioridade ela é ter de fato um imóvel naquele momento. Caso seja ter um imóvel naquele momento, você começa a entender o que não pode faltar. Você coloca o que não pode faltar neste imóvel, para poder você não se frustrar depois que você bateu o martelo, depois que você assinou. E aí, conseguindo lapidar cada vez mais esses 3 pontos, estilo de vida, prioridade e cálculo, você vai cada vez mais, todos os meses aí, você vai chegando mais perto do lar dos sonhos. Às vezes vai estar próximo, às vezes é só um detalhezinho que a gente precisava ajustar. Às vezes é uma coisinha que você precisava entender para poder mudar a chave aí, girar a chave e de repente você conquistar o seu lar dos sonhos, tá? Então, esse daqui que seria o papo que eu gostaria de passar para vocês nesse conteúdo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero trazer um conteúdo mais bate-papo mesmo, um conteúdo mais troca de ideia com vocês, menos a parada quadrada de imóveis e mais isso, por exemplo, que eu acabei de trazer para vocês aí, de uma troca de ideia que eu acredito que vocês vão curtir mais, né? É um papo que todo mundo acaba gostando de ouvir, acaba gostando de entender, que é organização, né? Acredito que o pouco que eu tenho de conhecimento, tanto como corretor de imóveis, quanto como marido no relacionamento há 9 anos aí, de repente esse pouquinho que eu tenho de entendimento, eu consigo estar passando aí para você, para sua família aí. Como dizem por aí, né, às vezes o pouco de entendimento que você tem é muito para outras pessoas, né? É isso, pessoal, que é o Consultor Thiago, mais um vídeo aí para vocês aí e te vejo no próximo vídeo. Até mais, tudo de bom. E ó, presta atenção, fica ligado que a gente vai estar compartilhando informações para vocês de todos os empreendimentos aqui da região que estão com facilidades, que realmente são o que a gente chama de mosca branca, os empreendimentos que a gente vê que, poxa, isso daqui realmente eu compraria. Então fica ligado aí e até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.